Olá pessoal, bem, nós estamos aqui, nós vamos gravar uma videoaula, uma revisão na verdade. Essa revisão ela servirá para a gente tirar aí uma nota bem legal na prova. Lembrando que a gente está fazendo essa revisão aí para o primeiro ano e o nosso assunto estudado, você tem que lembrar muito bem, ele é o assunto de queda livre. De queda livre ou dito um movimento vertical no vácuo. Na verdade isso aqui é apenas uma das partes, E isso daqui vai ser o nosso assunto da prova, Somente a queda livre é o nosso assunto de prova. O que é que a gente precisa saber legal, da queda livre? Toda vida que se fala de queda livre, vai aparecer muito essa palavra que o corpo ele foi abandonado. Como assim abandonado? Ele foi solto, simplesmente. Quando foi solto, nós temos um ponto importante, que a velocidade inicial desse corpo ele é igual a zero. Então essa é a consequência, Lembrando também que o movimento vertical é um movimento de queda livre, é um movimento que sempre acontece na vertical. Então o corpo está sempre caindo dessa forma, vertical. Velocidade inicial igual a zero. Temos uma outra consequência, que é o S0, a posição inicial. Nós também podemos considerar ela igual a zero. Um outro fato importante que eu preciso saber, é que o corpo, quando ele está em queda livre, ele está sofrendo o chamado movimento uniformemente variado. Esse movimento uniformemente variado, só lembrando, que é um movimento que o corpo possui aceleração. E no caso da queda livre, não é qualquer tipo de aceleração. Nós trabalhamos com a aceleração da gravidade, que em algumas questões aí para vocês eu chamei de G. Aí você vai lembrar que o G ele tem um valor específico, já que a aceleração tem que ser constante. No caso, nós utilizamos o 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou com um valor arredondado, de 10 metros por segundo ao quadrado. É isso aí que nós utilizamos. Bem, e o fato importante disso tudo, as equações. A gente no movimento de queda livre, a gente calcula algumas coisas como, por exemplo, a altura que o corpo caiu, o tempo que ele levou para cair e a velocidade com que ele chega lá embaixo, ou seja, no momento da queda no chão, Para isso nós vamos lembrar das equações do M e o V, só que de uma forma um pouco diferente, eu até já mostrei a vocês. A equação da altura é a equação da posição, S quer dizer altura. E de certa forma, a gente tira toda aquela parte, por quê? Porque isso daqui é igual a zero, e eu só vou trabalhar com isso. A aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Pronto, calcula a altura desse jeito. Onde, quem é o A? O A é o G, e o G é 9,8 ou 10. Muito importante verificar o que a questão está dizendo, Nós também temos a questão do tempo. Se pedir o tempo, eu dei a dica já a vocês de usar essa equação. 2 vezes o H sobre o G. Quem é o H? O H é exatamente o S, a altura, O G é gravidade. E nós também temos a equação da velocidade, V0 GT. Também temos a equação da velocidade, Porém, a velocidade inicial, como eu fiz lá nas outras, eu posso tirar ela, porque ela é igual a zero, Isso quando eu estou falando da queda livre. Então, V é igual a G vezes T, onde o G também pode ser o A. E nós temos uma última equação, que é a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, é igual a zero, a gente tira também. 2 vezes o G delta S. E aí você não pode esquecer da dica muito importante, Quando é que eu utilizo a equação de Torricelli? Quando a questão não traz o dado do tempo. Então você leu a questão todinha, não falou de tempo em nenhum momento. Se não falou de tempo, você utiliza ela para descobrir ou a velocidade final ou até mesmo o delta S. Quem é o delta S? A altura, H ou o S. Enfim,
Então, pessoal, basicamente é isso, né? A nossa prova está girando em torno disso, né? Toda essa explicação aqui é algo bem rápido, se torna simples, não é algo difícil, mas a gente vai resolver, para finalizar a revisão, 4 questões que já ficaram como atividade para vocês, tá ok? Então, as nossas questões, né, que por vocês já foram feitas também, essas questões são exatamente tratando tudo isso aqui que eu acabei de falar a vocês, né? Então, nós temos aí questões 1 e 2, né, referentes às atividades anteriores. E a primeira é a seguinte, é bom você também estar acompanhando aí, não é? Ó, um corpo é abandonado em queda livre, veja a palavra mágica, né? Abandonado em queda livre. Situação que a aceleração da gravidade tem valor 9,8. Então, observe, né, que ele coloca a questão com a gravidade, né, de 9,8 e não 10. Então, a gente tem que utilizar o 9,8. 9 metros por segundo ao quadrado, né? Calcule a velocidade e a posição do corpo após o tempo de 5 segundos de queda. 5 segundos de queda, né? Gravidade, 9 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, ele quer saber a velocidade e a posição, ou seja, né, a altura do corpo quando 5 segundos de queda. Se ele quer a velocidade, eu poderia utilizar a equação de Torricelli, mas como eu tenho tempo, eu vou diretamente para o V igual a G vezes o T. Cadê a velocidade inicial? O corpo foi abandonado, então é igual a zero, né? Então vamos lá, velocidade. O G ele falou 9,8 vezes o tempo, 5 segundos. 9,8 vezes 5, 49 metros por segundo. Tá ok? Descobrir agora a posição do corpo. Posição nós podemos pensar nisso aqui também, né? Ó. Aceleração T ao quadrado sobre 2. Simples assim. Por quê? Porque eu tenho tempo, eu tenho uma aceleração. Então, S é igual a 9,8. 10. O tempo, né, é igual a 5, então é 5 ao quadrado sobre 2. Para facilitar a vida, né, eu posso dividir no momento inicial o 9,8 por 2. 9,8 dividido por 2, isso daqui dá igual a 4,9 vezes, né, 5 ao quadrado é igual a 25, né? Colocar 125 não, mas é 25 apenas. 25. 4,9 vezes 25, né? E aí nesse momento, você verá que quando multiplicar, né, vai dar 122,5 metros. Essa, né, é a altura do corpo, de onde ele caiu, no caso, né? Então nós temos aí essa primeira questão bem simples, né? Você utilizou uma ou duas equações, era o que ele estava pedindo. Na segunda, né? Na segunda, ele comenta aí que um móvel é abandonado de uma torre de 125 metros de altura. Opa, aí você já tem o S, né? Você já tem a altura. S igual a... Segunda questão, só para deixar claro. A altura, né, que foi de 125 metros, é o S. No local em que o valor da aceleração vale 10. Então aqui ele já voltou e disse que a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a resistência do ar ela pode ser desprezada, exatamente para não ter interferência na queda, né? Determine o tempo de queda e a velocidade com que o corpo atinge o solo. Bem, se eu vou primeiro saber o tempo de queda, né, eu posso utilizar a equação que eu mostrei a vocês, 2 vezes o H, a altura, sobre o G. Posso fazer isso, né? Então, o tempo de queda é igual a raiz de 2 vezes o H, que é 125, dividido por 10. Você tem aí que 2 vezes 125, né, é 250 sobre o 10. Posso cortar aqui os zeros.
fica 25 dividido por 1 fica 25. Então fica t igual a raiz de 25. A raiz de 25 é igual a 5, né? Então o tempo foi de 5 segundos. É bem simples, né? Então você utilizou a equação. E ele também queria saber a velocidade com que ele atingiu o corpo. O solo, né, no caso. Eu poderia utilizar a equação de Torricelli? Poderia, só que eu acabei de descobrir o tempo, né? Então é bem mais fácil eu lembrar disso daqui, né? Ó, V igual a G vezes o T. Tá ok? Olha aí, eu estou sempre trocando, né? Momentos eu estou usando G, momentos eu estou usando A, mas não se preocupe, é a mesma coisa, tá bom? Então o V igual, o G ele falou que era 10, o tempo, acabei de descobrir, né? 5 segundos, então fica 10 vezes 5, 50 metros por segundo, tá certo? Então essa foi as nossas duas primeiras questões, a gente vai resolver as outras duas e mostrar também as aplicações aí das outras. Só lembrando a vocês aí que essas primeiras questões que a gente fez era da página 117 do livro, né? De vocês, do livro didático, a questão 1 e 2. Então, quando você for ver a resolução, né? Observar o livro para ver as questões. Bem, a questão 3, a gente finalizar aí, né? Tem ainda 4, mas a gente vai finalizar com essas 3 e 4. Uma esfera de aço cai a partir do repouso, em queda livre, de uma altura de 80 metros acima do solo. Altura, né, de 80 metros acima do solo. Desprezando a resistência do ar, o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pediu novamente para usar 10, né? Calcule o tempo de queda da esfera. Essa é a letra A, né? Depois ele quer saber a velocidade. Bem, o tempo de queda, novamente, raiz de 2h sobre o G. Então, nosso tempo de queda, raiz, 2 vezes, quem é o H? 80, né? Sobre o G, 10. Temos aí, repetindo aqui, 2 vezes 80, né? 160, dividido por 10. Posso cortar aqui os zeros, então fica raiz de 16. Raiz de 16 é igual a 4 segundos. Eu vou fazer um pouco diferente a letra B, né? Ele está pedindo a velocidade com que ela chega ao solo. A velocidade eu poderia simplesmente, né, calcular com V igual a GT. Por quê? Porque eu tenho tempo, né? 4 segundos. E aí G 10, 10 vezes 4, 40, né? Bem simples. Mas eu vou utilizar, né, a equação de Torricelli, que é para mostrar a você que também vai dar o mesmo valor. Ó, então vamos lá, a equação de Torricelli, né, V ao quadrado, 2 vezes o G vezes o ΔS. Lembrando que eu não estou trabalhando com a velocidade inicial porque partiu do repouso, então é zero. Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes o G, 10, vezes o ΔS, que é 80. V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 é 20, né? 20 vezes 80, isso daí dá 1.600. Esse quadrado nós vamos tirar a raiz, então fica raiz de 1.600. Raiz de 1.600, 40 metros por segundo. É claro que é bem mais fácil e bem mais simples utilizar isso aqui, né? Porque você só vai multiplicar 10 vezes 4, 40, né? Mas só para mostrar que realmente também vai dar a mesma coisa. A questão última, né? De 4. Questão 4. Nossa última. Disse o seguinte, né? Ó, um corpo inicialmente em repouso é largado e cai livremente, demorando 4 segundos para chegar ao solo. Se a resistência do ar é desprezível, qual a altura de onde esse corpo foi largado? Bem, essa quarta questão é a mesma situação da terceira, então a altura vai dar 80, né? Porque o tempo foi de 4 segundos. A gente vai mostrar como é que chega nisso aí, né? Então, nós temos o tempo aí de 4 segundos, ele quer saber qual a altura. Quer saber qual a altura, né? S igual a GT ao quadrado sobre 2. Lembrando que eu estou colocando o G, mas pode ser o A. Você
está habituado com o A, né? S é igual, quem é o G? É 10. Vezes o tempo, ele falou 4 segundos, então 4 ao quadrado sobre o 2. Posso dividir o 10 por 2, vai ficar 5, vezes 4 ao quadrado é 16. 5 vezes 16, você tem que a altura é igual a 80 metros. Bem simples, né? Então, pessoal, nossa prova, né, ela está nesse estilo, né? Você vai utilizar em momentos a equação de Torricelli, momentos a equação do tempo, a equação da altura. Então tem que ficar muito atento a essas situações, né? Então, nosso conteúdo é esse. Bons estudos, né, e uma boa prova para todos.